Cristianismo, hinduísmo, islamismo, budismo, judaísmo, religiões de matriz africana e espiritismo são exemplos de que a diversidade religiosa é, sem dúvida, uma das mais importantes características do ser humano. Estimativas indicam que há mais de 2.000 religiões e mais de 10.000 seitas no mundo. Isso atualmente. Só no Brasil, são mais de 5 grupos principais. Tamanha multiplicidade de crenças tornou complexa a relação entre os povos e, muitas vezes, resulta em intolerância. Lidar com as diferenças sempre foi um desafio para a humanidade e a religião, não pouco, é utilizada como desculpa para incitar a intolerância contra os diferentes. Intolerância religiosa. Esse é o tema do Assembleia Debate de hoje. Participam do programa o deputado José Cândido, do PT, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Parlamento Paulista, Pai Flávio de Ançã, pedagogo e representante da comunidade Oiá e de Ogum, Guilherme Botelho, coordenador da Pastoral Afro da Igreja Católica, e Ariovaldo Ramos, filósofo e teólogo. Antes de mais nada, queria avisar que são todos professores aqui, todos estudiosos da questão, e eu e os deputados estamos aqui para aprender. Deputado, é uma questão sempre importante para a gente, essa questão da diversidade religiosa. Inclusive, a Assembleia Legislativa de São Paulo mantém alguns mecanismos visando exatamente o respeito à diversidade religiosa. Por exemplo, o COMPAS, que é o Conselho Parlamentar da Cultura da Paz, que trata muito dessa questão. Sim, eu queria cumprimentar os professores que estão aqui, Pai Flávio, e dizer que realmente a intolerância se dá realmente através da falta de orientação da paz. O COMPAS é um conselho que participa todas as religiões na cultura da paz. E eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, convivo muito com esse assunto e é importante este programa hoje aqui para que a gente possa esclarecer um pouquinho a intolerância religiosa e a cultura da paz. Pai Flávio, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Já vou começar com uma provocação. Por favor. Aqui, em 1957, o arcebispo de Porto Alegre, Dom Vicente Scherer, disse a uma rádio gaúcha sobre as atividades da Umbanda no Rio Grande do Sul. Ele disse o seguinte: a Umbanda é a revivescência das crendices absurdas que os infelizes escravos trouxeram das selvas de sua martirizada pátria africana. Favorecer a Umbanda é evoluir, é aumentar a ignorância, é agravar doenças. Imagino que nesses últimos 50, 60 anos a gente evoluiu muito a respeito disso. Não é mais exatamente dessa forma que se pensa, que se lida com essa diversidade religiosa. Boa tarde, né? E assim, aproveitando a oportunidade para agradecer a iniciativa do deputado, porque isso é um programa que vai fazer com que essa questão de intolerância religiosa ela seja realmente contornada em São Paulo e em todo o Brasil. É uma iniciativa extremamente importante. Mas com relação à sua pergunta, eu acho que as questões, elas continuam as mesmas, elas só não são teorizadas dessa forma, porque a intolerância religiosa ela pode ser tão verbalizada como também provocada e sutilmente incitada de forma que as pessoas que vão ser atingidas não se ofendam diretamente com uma afirmação desse arcebispo. Desse arcebispo. Eu acredito que as coisas não evoluíram nesse sentido, não. As coisas, pelo contrário, elas se agravaram de forma que a intolerância religiosa ela não só permeia o discurso no momento ecumênico, no momento religioso, ela está implicitamente inserida já no âmbito político. A legislação ela já sugere o preconceito, a discriminação religiosa. Mas é estranho falar nessa questão da legislação, porque o Brasil garante na Constituição o direito à religião, seja lá qual for, o direito ao culto, né? Como é que fica isso, professor Guilherme? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. A emenda número 5 da nossa Constituição
ela diz que todo brasileiro tem direito a praticar a religiosidade que assim pretender. Mas, infelizmente, nós sabemos que não é bem assim, né? Nós colocamos aí o aspecto dentro da instituição chamada poder público, em que, a partir do instante que dentro das Forças Armadas e dentro da polícia de modo geral, você não encontra capelães quase que de outras denominações religiosas. Todos os capelanatos que a gente encontra, invariavelmente, são da Igreja Católica Apostólica Romana. A gente percebe que, como o pai Flávio acabou de mencionar, ele, por exemplo, vem sofrendo na própria carne como vítima dessa intolerância institucional, né? Porque ele tem uma casa e não consegue produzir seu culto, não consegue produzir nem bem, nem mesmo a sua atividade social, que é fora da prática religiosa. E isso a gente só pode lamentar, porque na Constituição está muito bonito, é perfeito. Mas na hora em que a gente vai realmente sair à rua, sair no meio social e nos defrontarmos com essa religiosidade que toda aqui nós temos nesse país, a gente percebe que, muito pelo contrário, é muito difícil de se fazer religião nesse país no tocante a essa questão da discriminação, da perseguição mesmo, pura e simples, ou até mesmo podemos dizer, talvez a falta de conhecimento, mas nada disso encobre essa situação de você ter seus direitos cerceados, de difundir a sua fé, de praticar a sua religiosidade, apesar de termos na Constituição. Evaldo, é histórica essa questão dessa intolerância religiosa? Isso vem desde os primórdios das religiões? A gente pode falar isso? A gente pode dizer isso? Bom, boa tarde, um prazer, um privilégio estar aqui com todos e todas. Sem dúvida, a religião... Bom, primeiro precisa ficar claro que a religião é uma coisa muito positiva. A humanidade avançou graças às inúmeras confissões de fé, inclusive na definição do que é o ser humano, na definição da importância do ser humano, o ser humano sendo sobreposto à coisa material, tudo isso é fruto da fé. Então a religião em si é muito positiva. Agora, justamente nessa questão do que há de positivo na religião, há o perigo do confronto. Porque a religião é a pressuposição da busca de Deus, e aí quando alguém julga tê-lo encontrado, julga ter encontrado a verdade. E aí quando alguém julga ter encontrado a verdade, toda negação ou toda a afirmação contrária à sua afirmação é necessariamente complicada e complexa. Então aí é preciso que em cada confissão religiosa esteja embutida a consciência do direito de todos terem a sua própria visão de Deus. Agora, isso é um trabalho que vem em séculos, né? Isso não é só histórico, como é universal, não é? Isso é um desenvolvimento de séculos, eu acho que já melhoramos muito, isso já gerou muita guerra, isso já gerou muita ruptura nacional e, graças a Deus, avançamos. Ainda muito por que avançar e na busca da cultura de paz. Mas avançamos, estamos no caminho, eu acho. Se você me permite, eu acho assim que os avanços aconteceram, na verdade, porque as chamadas grandes religiões, e aqui abre-se o parênteses, não grandes em termos de poder espiritual, mas grande no sentido de adeptos, né, no sentido de pessoas que cultuam. As chamadas grandes religiões, elas usaram a sua literatura, as suas escrituras sagradas como instrumento de dominação daquele que era mais simples ou menos favorecido. A evolução que eu acho, professor, é que as pessoas estão negando esse instrumento de dominação e impondo as suas verdades como também verdade, como direito de acreditar naquilo que a sua essência determina, e não naquilo que
as grandes religiões oferecem. Então, eu acho que a evolução foi nesse sentido, né? No sentido de que as pessoas cresceram e querem os seus direitos reservados no sentido de não aceitar a opinião do outro e sim escutar o seu coração, né? O que é imposto. Acho que essa é a evolução. Bom, daqui a pouco a gente volta ao tema intolerância religiosa, mas antes eu vou deixar no ar a seguinte questão. A Ialoriá Gilda morreu de infarto fulminante em 1999, depois que membros de uma igreja neopentecostal invadiram seu templo e a acertaram na cabeça com a Bíblia. É a imagem mais crua e sintética da intolerância religiosa que cresce no Brasil. Cresce? Vamos discutir isso no próximo bloco. Eu deixei no ar a questão da mãe Gilda, que morreu de infarto após levar uma Bíblia na cabeça. É algo impensável e intolerável. Esse é um ato intolerável, não é, Guilherme? Você não concorda comigo? É um ato intolerável. E de que forma a Igreja Católica se porta hoje em relação a essas igrejas ou a essas seitas de matriz africana? Bem, nós já fazemos uma leitura, com a graça de Deus, bem melhor, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos a Casa da Reconciliação, que é uma casa dirigida muito bem pelo padre Bison, em que nós fazemos uma interlocução, conversa constante, com todas as denominações religiosas que se acreditam aqui no Brasil, especialmente aqui em São Paulo. A questão dessa intolerância que nós temos, principalmente com as religiões brasileiras, e que a gente autodenomina aí até mesmo religiões de matriz africana, ela é muito complexa, porque faz parte de nós negarmos a existência desse negro, desse afrodescendente, faz parte de nós negarmos que esse negro tem consciência e capacidade de criar e desenvolver uma religião. Então, os caminhos que levam a essa intolerância são muito amplos. Ela chega assim a não ter nem limite, né? Hoje em dia, nós, em razão do Vaticano II, passamos a aceitar e a crer de que a religião tem que ser uma prática livre e solidária de todo mundo. Mas nós temos ainda certos segmentos, alguma igreja particular, algum padre, algum bispo, que vem ainda faz essa prática, como você falou no bloco anterior, do nosso arcebispo Scherer. E a gente só tem mesmo a lamentar, porque não é a questão apenas, se é que a gente pode dizer apenas, né, de se matar uma sacerdotisa da religião de matriz africana ou uma sacerdotisa de qualquer outro segmento, né? Mas é você vir com um chavão de que a sua religião, a sua prática religiosa é melhor do que a outra. É melhor, é superior. É superior. É exatamente então, aí que nasce a questão da intolerância. Então, quando você passa desse limite comum, né? Passa desse limite comum, não, eu sou melhor do que você, e aí você chega até o extremo de querer provar, através da força, da irracionalidade, né, de que você é melhor que o outro, e acaba levando a isso, porque os seus seguidores, eles acabam também se enchendo daquela vaidade, que não deixa de ser uma vaidade, e provocam esses atos extremados, como nós temos visto, né, no Rio de Janeiro, invadindo centros de Umbanda e Candomblé, e destruindo obras de arte que não se sabe há quanto tempo foram criadas. Bom, pelo menos as pessoas foram presas. O Brasil começa a prender esse tipo de gente, né, que comete esse tipo de agressão. Eu percebo que esse debate e esse assunto é um assunto bastante complicado, né?
Se a gente for falar em intolerância, a gente tem que lembrar a briga, a divergência das pessoas antes de Cristo e depois de Cristo. Aqui, quando o Pai Flávio fala na religião mais dominante ou de maior proporção, eu estava aqui pensando na Igreja Católica. Eu sou católico praticante, eu sou ministro da palavra da minha igreja, mas eu percebo que a igreja é santa e pecadora. Uma é a doutrina e outra é as pessoas que põem em prática a doutrina. É inadmissível, Pai Flávio, a Igreja Católica, quando os nossos irmãos escravos chegaram para o Brasil, eles serem obrigados a abandonar as suas religiões de origem, de seus países, de suas tribos, e ser praticante da Igreja Católica. Mas não abandonaram, não. Eles não, falavam. sim, eles foram abandonaram. E foram obrigados a exercer na clandestinidade, ou então usar de algumas artimanhas para poder usarem as suas próprias religiões, que é hoje as religiões de matriz africana. Então, a intolerância começa a partir daí. Eu tenho uma percepção comigo. Eu acho que todos nós cristãos, todos nós profissionais, todos nós que temos uma memória, a gente tem uma coisa que a gente tem que dominar, que é a nossa personalidade. Se a gente deixar a nossa personalidade ir embora, a gente não é ninguém. E na religião acontece muito isso. Muitas vezes, um padre, um pastor, ou mesmo um pai de santo, eles construem adepto. E se a gente não tomar cuidado, a gente vira adepto. Eu assisti um filme, Isabel... Sem a personalidade, sem ter a religião realmente dentro de si, mas simplesmente um seguidor, essa ideia. Justamente. Eu assisti um filme, acho que quase todos assistiram, aquele filme, o nome é Jim Jones, o Pastor do Diabo. Não sei se vocês assistiram aquele filme. Ele levou a suicídio mais de 400 pessoas que acreditaram nele. Ele pôs veneno numa vasilha e falou, olha, todo mundo que for... Suquinho de uva, né, deputado? Todo mundo que beber dessa água vai para o outro mundo, o mundo que está sendo prometido. Ele foi o primeiro, os familiares, e depois, mais atrás, veio outras pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado, o fanatismo, praticamente, para não ser fanático. Isso é o primeiro lugar. Agora, eu acho que tem duas coisas aí em questão quando você fala em intolerância religiosa no Brasil. Teve um primeiro momento em que o Brasil tinha uma religião oficial. Então, essa religião oficial, ela não aceitava a entrada e a constituição de outras religiões, e, no caso, ter uma outra religião era um questionamento ao poder. Então, houve uma perseguição que era, inclusive, acobertada e sustentada pelo Estado. Hoje, o que nós assistimos é uma questão de passionalidade. Então, a passionalidade, ela pode ser e deve ser administrada, e eu acho que isso é o que todas as religiões estão fazendo, que é, a partir de uma consciência de cultura de paz, administrar a passionalidade. A religião é um drive muito forte no ser humano, porque é a partir da onde o ser humano se define como gente, se define como pessoa, então é um drive muito forte. Quer dizer, aquilo pelo qual um ser humano está disposto a morrer é muito mais forte do que qualquer outro elemento na sua vida. Então, acho que todos nós que lidamos com a questão da fé, temos de ajudar os seres humanos que estão conosco a administrarem justamente a passionalidade. Ou seja, a não permitir que a sua fé, o seu fervor, extrapole para a quebra do direito e da convivência. Então, são coisas diferentes. Eu queria retomar um pouquinho o que o Guilherme falou, da questão de que a dificuldade da Igreja Católica em aceitar os cultos de origem africana está muito mais no preconceito mesmo, na questão de achar que o afrodescendente é inferior mesmo, a questão de preconceito. Bom, isso eu acho... A intolerância religiosa, às vezes, ela não mascara o preconceito racial, o preconceito social? Às vezes, sim.
E questões econômicas? Eu imagino. No caso católico romano, eu penso que o primeiro movimento católico romano foi institucional. Tinha a ver com o fato de que era a igreja oficial do país. Uhum. E não só coibiu ou tentou coibir as religiões de matriz africana, como fez isso também com a fé protestante. Os índios também. A fé protestante. Não pode esquecer dos índios, foram os primeiros a... Então, os índios, eles foram escravizados no Brasil colônia, e a igreja romana lutou muito a favor dos índios, principalmente as missões para o interior do Uruguai, etc, etc. Agora, a religião romana era a religião oficial e se portou como tal durante séculos. Se portou como tal em relação à matriz africana e se portou como tal em relação à fé protestante e evangélica. Então, tanto para o pessoal de religiões de matriz africana como para nós protestantes, foi uma luta política, antes de qualquer coisa. Então, nós lutamos politicamente por um país laico, que a gente só consegue na proclamação da República. Então, na proclamação da República, a gente consegue esse país laico. Daí, começa o desmonte da relação entre o Estado e a Igreja dominante, de modo que a Igreja dominante realmente se recolha a mais uma confissão de fé. Isso é um caminho longo. Nossa, difícil, né? É um caminho muito longo. Você deixa o poder, de repente você não é mais o poder, né? Enquanto esse caminho se desenvolvia, muitos de nós fomos perseguidos, tanto os de religiões de matriz africana, quanto os de religião protestante e evangélica. É um caminho, estamos todos nesse caminho. Agora, o que você mencionou como fato é uma questão de passionalidade. Então, é uma outra forma. Aqui, pode estar embutido o preconceito racial? Pode. Mas antes de estar embutido o preconceito racial, está a incompreensão em relação ao direito à fé alienígena, ou à fé do outro, que não é a minha, mas é tão legítima quanto. Esse caminho é um caminho de pedagogia, esse é um caminho de construção. Passa por nós, professores, ensinarmos as pessoas que estão nos ouvindo que toda confissão de fé é legítima em si mesma e que toda conversa entre seres humanos é uma conversa de cunho particular, onde cada ser humano tem direito à conversão ou não. Mas quem já passou por um preconceito, por intolerância, é difícil, né? Eu só queria, antes de responder a sua pergunta, fazer duas colocações para a gente ver o grau do comprometimento com as chamadas grandes religiões em relação a essa cultura de exclusão, de preconceito, de discriminação, né? Se não falha a memória, Urbano V foi um papa nas grandes navegações que autoriza, através de uma bula, a escravidão, alegando que o negro ele não tinha alma. Então, o processo de escravização para as colônias onde a igreja já processava, já se impunha, era uma forma de resgatar a alma daquele indivíduo que era tido como uma pessoa sem alma, sem essência. Então, o batismo do negro era resgatar ele enquanto pessoa humana, para você ver que barbaridade, né? Que arbitrariedade, isso veio de um Você só ia passar a ser gente depois que fosse batizado, isso. Que é uma coisa de... E dentro louco, daquilo né? que você falou, da morte da minha ex-amiga, né? Eu acho que o professor falando em passionalidade, né? O que é uma ação agressiva, mas além dessa ação absurda de você matar uma pessoa com uma Bíblia ou com um tiro, que já aconteceu, de lideranças das religiões afro-brasileiras morrerem assassinadas em pleno culto, há também a questão do preconceito subjetivo. Nós estamos sendo vítimas de juízes, o magistrado vem julgando processos e litígios influenciados pela codificação moral
das religiões cristãs. Como assim? Me dá um exemplo. Eu tô Por querendo exemplo, entender. se ele, na questão, por exemplo, das relações homoafetivas, os terreiros, eles recebem essas pessoas. Todas as pessoas que se negam a ser moldadas por qualquer tipo de doutrina, eles acabam dentro de um terreiro. Os terreiros, que são os nossos templos, eles vivem com a comunidade como ela é. Ela não tem um processo de formação, de educação. Os terreiros mostram 3 coisas. A questão do relacionamento humano, de respeito, a questão da coletividade, da convivência coletiva e o respeito ao meio ambiente. Então, quando nós recebemos essas pessoas, nós recebemos e formamos a nossa comunidade de forma muito heterogênea. Os terreiros, eles são muito heterogêneos. Nós não moldamos o comportamento e a forma de pensar de todo mundo. Nós vivemos como a sociedade é, bastante diversificada. Eu queria entender essa questão judicial, de então, que forma isso na acontece. questão, nós recebemos, por exemplo, homossexuais. Os terreiros estão apinhados de homossexuais porque são pessoas que também têm direito à fé. Eles têm direito à fé. E a se sentirem amados, inclusive. A religião é isso, é oferta de amor, é você se sentir protegido. Uhum. Então, dentro dos terreiros, existem as relações homoafetivas. Um juiz que tem uma formação um pouco mais conservadora, cristã, um pouco mais conservadora, ele não legisla, né, a favor dessa união homoafetiva ou de herança. Agora eu entendi. Não é? Então a gente vem sendo julgado com preceitos morais através no Poder Judiciário. Mas é que aí entra uma questão, queria até trazer para o Guilherme essa questão, de como a religião entende, por exemplo, no caso, a homossexualidade, né? Aí entra um terreno mais delicado, não é? Aqui no Brasil, nós temos, recentemente eu fui até numa ordenação de um sacerdote gay, sacerdote homossexual. É uma igreja católica norte-americana e eu fui convidado, eu sou aberto a todo tipo de convites, eu estive lá presente. E foi uma celebração maravilhosa, sem nenhum tipo de problema ou de constrangimento. Eu creio até que os céus agraciaram aquela oportunidade. Na Igreja Católica, hoje nós temos o seguinte procedimento. Se um homossexual, de qualquer origem, seja ele masculino ou feminino, quiser entrar para ser sacerdote ou religiosa, ele pode entrar, as portas estão abertas. Só que ele tem que negar a sua sexualidade. Ou seja, ele vai poder ser padre, bispo, cardeal, papa, mas ele tem que absolutamente negar a sua sexualidade, porque é um dos parâmetros para você poder entrar e fazer parte, como sacerdote ou como religiosa, da religião católica apostólica romana. Tá? Eu digo isso também dentro do culto oriental, as igrejas orientais também têm isso como sua base de ordenação. Isso não é bíblico. Tá? Não está dentro dos cânones bíblicos, mas é sim um atestado daquilo que, como o deputado mencionou ainda há pouco, é aquela parte entre a igreja ser mais santa e mais pecadora. É aquela parte em que os homens é que vão colocar suas bases de princípios, né? E a igreja vai trabalhar em cima disso. Ele tocou num ponto extremamente importante, Ariovaldo, que é a forma como o homem encaminha a própria religião, né? Que é aí que entra a questão da intolerância, que entra a questão do fanatismo, né? Da passionalidade, é a forma como você molda isso, porque somos nós, seres humanos, que fazemos as religiões, que moldamos as religiões, né? É verdade. Agora, está implícito em qualquer pessoa que deseja filiar-se a uma confissão de fé, está implícito que essa pessoa está subscrevendo a uma confissão e um comportamento.
Então, o que a Igreja Católica Romana pede aos homossexuais, pede aos heterossexuais também. Eles também têm de adotar o celibato. Então, isso eu acho que, claro, pode ser colocado sob questão aqui e ali, mas não é uma coisa que esteja escamoteada, escondida. Tá claro, na medida em que o camarada subscreve uma fé, subscreve uma confissão de fé, uma cor religiosa e uma denominação, no caso a católica romana, ele fez uma escolha consciente de para onde está indo. E aí, a partir daí, a discussão é interna. Imagino que os católicos romanos têm aí suas discussões internas muito, muito abertas. Na igreja protestante é um pouco diferente, porque a igreja protestante é eminentemente local. Então, isso é uma conversa dentro da comunidade local. E a igreja protestante é mais multifacética, inclusive já há igrejas protestantes notadamente homossexuais e composta por homossexuais. A igreja protestante trabalha com o que a gente chama de o princípio protestante, que é o princípio da secularização, o princípio do livre exame, etc. Então, você vai ver dentro dos ramos protestantes e evangélicos maior liberdade de trânsito. Agora, na igreja protestante, cada decisão dessa monta vai ser determinada pela localidade, pela comunidade local. E aí, claro, a comunidade local vai trabalhar a sua fé, vai trabalhar a sua forma de ver o seu relacionamento com Deus e, a partir daí, informar ao postulante o que ele teria de subscrever ou não. E a subscrição é sempre voluntária. A subscrição você é sempre aceita voluntária. se você quiser. Aceita se Não você deve quiser. ser assim, pelo menos deve ser assim. Se você não aceita, ok, você tem N possibilidades de exercício da fé. Então, é preciso lembrar sempre que nós estamos falando de direito privado, nós estamos falando de comunidades, nós estamos falando de culturas. Todas as culturas têm um conteúdo ético-moral, esse conteúdo ético-moral tem de ser sempre discutido comunitariamente. Quer dizer, é muito complicado. Esse não é um assunto tranquilo por causa da sua complexidade. E a complexidade passa por definição de cultura. O professor Rubem Alves, por exemplo, disse que cultura é um jeito particular de ser gente. Então, qualquer posição que, de alguma maneira, peça um câmbio cultural, precisa ser discutido comunitariamente. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta ainda com a discussão sobre intolerância religiosa e o que fazer no Brasil para que isso não aconteça. Até já. Assembleia Debate volta discutindo a intolerância religiosa. E tem algumas questões importantes aqui que estavam sendo debatidas durante o intervalo, que a gente falou um pouco da homossexualidade, como cada igreja entende a homossexualidade, aceita ou não aceita. E o deputado falou um negócio muito interessante da questão da espiritualidade. Como é que é isso, deputado? Eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, até para poder ter liberdade de agir, eu tenho participado de quase todos os segmentos religiosos. Eu tive a oportunidade de participar de uma comunidade chamada Comunidade Metropolitana, uma igreja evangélica ou protestante, não se me falha a memória, que é composta, ela nasceu nos Estados Unidos e há 4 anos está aqui no Brasil, é composta por todos homossexuais e familiares de homossexuais. O Pai Flávio disse que nos terreiros é uma oportunidade dos homossexuais virem para poder se sentir amado e exercer a sua fé. Tenho frequentado também várias igrejas protestantes evangélicas, e frequento a minha igreja, e conheço também a minha igreja que tem alguns segmentos
como a renovação carismática, que recebe o Espírito Santo, né? Nas igrejas protestantes evangélicas, recebe o Espírito Santo. Nessa igreja que eu fui, eu vi nitidamente o poder da fé através do Espírito Santo. Nas igrejas de raízes e matriz africana, também recebe o Espírito. E por que que alguém uma é do cão, do Espírito, né? Por que que um é do cão, outro é do demônio, outro é de santo, outro... É interessante isso, é uma coisa que é importante a gente debater. Né? Eu fico assim, bastante inconformado em cima do que nós estamos discutindo aqui hoje. É a cultura da paz e a intolerância religiosa. Se todos somos filhos de Deus, ou de Javé, ou de Oxó, ou de Exum, ou de Jeová, temos a mesma fé, acreditamos no mesmo superior, por que a intolerância? Fé. Esse é o importante. Por que a intolerância, né? O pai Flávio falou uma coisa que os negros, quando vieram para cá, foram batizados. Hoje nós temos absoluta certeza de que foram batizados a segunda vez. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem o berço na África. Não vou nem entrar no mérito de Santa Ifigênia, que é por volta dos anos 80, Santo Agostinho e assim por diante. Não vamos nem citar que, apesar do filme Cruzadas passar aquela maravilha, você não vê um negro no filme Cruzadas. E o exército núbio é que entra em Jerusalém. Quer dizer, então, a questão é realmente você negar, sabe? É fazer de conta que o negro é um paradigma, como disse o nosso pastor, né? É um alienígena caído do céu. Tá? A Igreja Católica no nosso Brasil, ela existe por causa das irmandades, porque não tinham padres. Se você não tem as irmandades que deram sustentação ao catolicismo, porque era uma atividade totalmente feita por leigos, né? A Igreja Católica, eu tenho certeza que não existiria, teria acabado. Tá? Eu faço parte de um segmento dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, nesse país aqui, chamado Pastoral Afro. Nas igrejas de tradição cristã, como a metodista também tem um movimento similar e assim por diante. E nós somos simplesmente execrados dentro da Igreja Católica, porque nós fazemos uma missa igual, o mesmo estilo romano, não muda absolutamente nada, só que nós usamos atabaque. E eles querem que nós usemos órgão. Poxa vida, na idade, por volta dos anos 800, 900, o órgão era usado em cabarés também. Aliás, era proibido você tocar órgão na igreja. Não, e as primeiras manifestações religiosas do homem, certamente não havia órgão. Não havia órgão. Né? Então, o que a gente observa é que, da mesma forma que se vai para as religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Tambores de Minas, seja ela da denominação que for. Né? Eu, pelo menos, eu até detesto, quando eu converso muito com o pai Flávio, eu falo, para mim, vocês são sacerdotes. Tá? Tem que caracterizar isso como sacerdotes, são mentores da fé. E nós somos, dentro da igreja, também colocados de lado. A gente não consegue espaço na Igreja Católica. Caminhamos assim, como diria, a força. Existe alguma coisa tipo, negro teria que estar num terreiro, não teria que estar na Igreja Católica? Não, é que é uma coisa muito... no Concílio de Trento, em praticamente, vamos supor assim, 1500, logo após o advento do protestantismo, né, se colocou uma coisa no Vaticano de que, para que não tivesse mais filhos de padres, como papas ou como sacerdotes, colocaram lá que filho ilegítimo não podia ser padre. Aí eles pegam esse rótulo e trazem para cá. O negro aqui não vai ser não vai se casar com a negra, o índio nunca vai se casar com ela, e tão poucos portugueses, quando vinha uma portuguesa de lá, era ave rara, era muito difícil, também não se casavam. Então aqui não se produziam padres. Tinham que vir de fora, tinham que vir da Europa para cá. Em consequência disso,
você não vai ter formação de padres aqui, a igreja vai ficar estagnada, vai ficar parada. Quer dizer, poderia ter acabado a Igreja Católica. Podia ter acabado. Se não é os negros que trouxeram as irmandades, tá? Porque eu tenho a primeira irmandade aqui no Brasil em 1543, na cidade de Goiânia, lá próximo de Fortaleza, próximo de Recife. Aquela foi a primeira. Como é que o negro vai trazer a irmandade de lá? Porque ele já vivia, ele já era católico lá. Ele já vivia o cristianismo. Não, mas isso não é alguns, não. A grande maioria que vem para cá, hoje nós temos quase certeza disso, nós historiadores estamos fazendo um levantamento mais apurado disso. Na grande maioria que vem para cá, já eram todos eles batizados. Aí vem aqui para sofrer o segundo batismo. E é uma coisa horripilante, né? E acabou de uma criatividade que criou algo, né? Que é impressionante. Agora, me diga uma coisa, pai Flávio, você já sofreu preconceito por ser branco Sofre. no terreiro? Na verdade, né, a gente quando fala no terreiro, a gente não fala que o terreiro é um mar de rosas, não. Porque todo aquele que não é aceito convencionalmente dentro das igrejas, ou aquele que não aceita ser reformado interiormente, ele acaba dentro de um terreiro. Então ali a gente vive com mulheres altamente violentadas e desrespeitadas, com homossexuais, com negros, com pobres, com brancos, enfim. Todo aquele que não tem oportunidade social, ele acaba procurando esperanças dentro do terreiro. Então, os terreiros, eles são heterogêneos, como eu já disse, e é muito conflitante você, na condição de liderança, administrar um ambiente muito desigual dessa forma. Então, a gente sofre muito preconceito, não só por sermos brancos, tem os brancos que frequentam a cultura afro, a gente sofre muito desse preconceito, a gente sofre preconceito por aceitar a questão da diversidade sexual dentro do terreiro, que nos causa muitas dificuldades. Por exemplo, eu tenho filhos travestis que se negam a usar o banheiro masculino. Eles querem usar o banheiro feminino. Os maridos das filhas de santo questionam esse abuso. Então, é um ambiente de extremo conflito. Administrar Pois é, isso você não tem até a tolerância religiosa, mas aí tem uma intolerância à sexualidade. Sim, e racial também, não é? Existe essa questão da diversidade racial, né, dentro dos terreiros, que também é uma coisa que a gente tem que administrar. Mas a gente, dentro desse bate-papo, a gente falou muito do passado, né? E acho interessante, professor Guilherme, a gente colocar no presente, né, situações que as bancadas evangélicas dos parlamentos, nas 3 instâncias, elas estão se articulando no sentido de que a legislação iniba as religiões que não tenham muita expressão, muitos adeptos, que é o nosso caso. Nós não temos milhões de adeptos. Nós temos... Não concordo muito, não. Não, é assim, inclusive o censo vai nos dar, o censo 2010 vai nos dar essa ideia, porque a gente nunca teve a oportunidade também de oficialmente nos contabilizar, né? Então, as bancadas, elas vêm legislando no sentido de nos inibir. Eu, particularmente, sofro uma pressão da subprefeitura da Vila Mariana. Não há elemento jurídico que eles possam me impedir de tocar, mas eles me impedem. E cada vez que eu tento acionar os meus atabaques, que é a manifestação dos nossos deuses, eu recebo uma multa aí que não é muito fácil de pagar. Não. Por estar instalado numa zona estritamente residencial. Bom, o programa infelizmente está chegando ao final, é um assunto que a gente poderia ficar discutindo por muito tempo, porque vem desde que o homem é homem e começou a desenvolver as religiões. Evaldo, gostaria de te agradecer a participação, as suas colocações finais. Bom, o privilégio é meu, uma honra estar aqui com todos, um privilégio. A fé evangélica e a fé protestante evangélica é uma fé que se firma no Brasil
há 180 anos, foi perseguida e agora, gradativamente, nos tornamos corresponsáveis com as demais confissões de fé que já estavam no Brasil antes de nós, pelo progresso ético do nosso país e dentro da nossa divisa, da nossa proposta, está a construção de uma cultura de paz. E estamos todos caminhando nessa direção. Entendemos que o direito ao culto é um direito consagrado, que todas as manifestações religiosas têm direito de expressar a sua fé e vamos continuar lutando por um Estado leigo, um Estado laico, onde toda expressão de fé seja reconhecida como sagrada. Obrigada. Obrigada pela participação. Guilherme, obrigada pela sua participação e suas colocações. Muito obrigado, uma boa tarde a vocês todos. Eu realmente me senti muito sensibilizado por estar aqui na TV Assembleia para discutir esse assunto que, para nós, eu como professor de teologia, para nós é assunto diário e corriqueiro. Eu só pediria, abusando desse canal de imprensa, que os pastores que nos veem nesse momento comecem a ter um olhar melhor para essa questão. Porque é claro que esse assunto não se pode esgotar apenas nesse programa, que outros programas deverão ser feitos. Porque hoje em dia nós sabemos que a procura da fé, a procura da religiosidade, a procura de um anteparo cristão, islâmico, judeu, dos nossos orixás, seja ele de qualquer denominação, é cada vez mais frequente diante das dificuldades que a nossa população vive. Tá? Eu só peço que vocês tenham certeza de uma coisa, é de que o brasileiro tem a estranha mania de ter fé na vida. E esse ter fé na vida é algo que nós devemos respeitar e aceitar na sua magnitude. Obrigada. Deputado, rapidamente, porque nosso tempo já acabou. Obrigado por essa oportunidade de estar participando com os professores que estão aqui, são experts no assunto. E é muito bom estar aqui e é muito bom intermediar este debate, esse programa, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, que representa todos os seres humanos. Eu vou terminar aqui com a Constituição Federal do Brasil, o artigo 5º... Terceiro. Qual? Inciso 3º. Não, 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Eu acho que fala tudo. Que se cumpra. Obrigada a todos pela participação. Obrigada a você que acompanhou essa questão super importante para nós, brasileiros, que temos uma diversidade cultural, diversidade religiosa, que somos miscigenados, que temos fé na vida, como lembrou o Guilherme e Milton Nascimento. Obrigada a todos pela participação. Até o próximo programa.